né? Então, assim, tudo é uma questão de planejamento. Uma pessoa, ela não pode, eu brinco assim, que eu não tenho cartão de crédito, tá, Marco? Não tenho, porque eu penso assim, a pessoa precisa realmente ter planejamento, né? E se planejar é você realmente estabelecer prioridades na sua vida. Então, uma pessoa vai, né, por exemplo, para um supermercado, o que é realmente prioritário? Às vezes, para uma determinada pessoa, a prioridade é comprar uma carne, às vezes, para um outro, é comprar um produto de limpeza, mas cada um, né, tem a sua. E se ela tivesse prioridades bem estabelecidas, ela vai sair dali sabendo, olha, eu preciso, né, de todas essas coisas. Então, nem mais em um, nem menos em outro, mas tentar um equilíbrio. Então, não adianta, por exemplo, uma pessoa que, né, que tem aí, sei lá, que tem um salário mínimo, ela querer ter uma vida que extrapole isso, né? Assim é com as finanças públicas e assim é com tudo. Então, a gente, quando cria um orçamento, né, um orçamento que ele vale por um ano, ele é criado com expectativas, né? Então, diferente, às vezes, de uma família, uma pessoa, às vezes, ela entrou no mês de janeiro, está empregada, mas pode acontecer no meio do caminho, né, que fica desempregado, ou o contrário, inicia o ano desempregado, mas lá para o mês de março consegue um emprego. Então, naquele período de um ano, né, acontecem oscilações que você, às vezes, pode prever e que, às vezes, você não pode prever. Assim é com o orçamento. Quando ele nasce, né, ele nasce com um determinado valor, a gente acreditando que todas aquelas receitas, né, vão, normalmente, entrar nos cofres municipais durante o ano. E nem sempre acontece. Está dizendo assim, né, a importância, às vezes, dos deputados, das emendas, né, dos convênios. Então, você tem uma expectativa, às vezes, de receber um recurso para se fazer um investimento, e você só pode fazer um investimento se o recurso realmente ingressar no cofre público, né? Você não pode sair por aí, né, eu gosto da comparação, assim, uma pessoa que recebe R$1.000 por mês, num mês ela gasta 10 mil, então ela já gastou 10 meses de salário dela. Como é que uma pessoa dessa vai conseguir realmente ter um planejamento ao longo, né? Não consegue. Então, a gente precisa realmente ir nesse acompanhamento. Quando a gente fala em plano plurianual, é quando você pensa um planejamento de 4 anos para o município. Então, se estabeleceu algumas prioridades que vão acontecer durante 4 anos, né? Só que esse nível de planejamento, ele é muito profundo, sabe? Você tem que realmente, né, esmiuçar ao máximo. E ao longo de 4 anos, muita coisa pode acontecer, né? As coisas podem se desvirtuar um pouquinho. Por isso existe a lei de diretrizes orçamentárias, que é para você olhar para esses 4 anos, né, e pensar qual é o próximo ano. Então, o próximo ano é 2022. Então, no PPA, o que está estabelecido para 2022? A lei de diretrizes, ela vem para estabelecer, olha, do de 2022, como que a gente vai executar realmente tudo que está previsto ali. E já vem dando, né, os caminhos. Então, por exemplo, no plano plurianual você fala assim, haverá construção de escolas. E determina-se um valor, né, específico para a construção de escolas. A lei de diretrizes já vem dizer, olha, não, vai construir escolas, vai, mas esse ano vai ser a escola no bairro tal, né, na região norte, na região sul. Você começa a delinear esse planejamento para que ele realmente aconteça. E a terceira lei, que é a lei do orçamento, que é assim, por mais que você planejou, definiu onde será, você só pode executar se tiver dinheiro. Então, a lei orçamentária, ela vem a trazer realmente, olha, então, quanto vai custar, né, essa escola? De onde vai vir esse dinheiro? E aí, começa-se ali a execução daquela escola. Mas imagina, por exemplo, se a gente tem uma previsão de que as pessoas, né, assim, acho que o que mais na população é mais fácil de compreender é o IPTU, né, porque todo mundo que tem um imóvel, seja uma casa, ou um lote vago, né, ou uma loja, né, todo mundo que tem um imóvel tem que pagar o IPTU. Por quê? Porque tem uma lei federal, né, não é uma lei municipal, uma lei federal que fala, propriedade de imóveis, né, tem que se pagar o IPTU. Então, quando um cidadão ele paga o IPTU, por força de lei também, 25% do que ele paga vai para a educação, né? No mínimo, 15% vai para a saúde. Então, tem essas divisões. Então, é importante entender. Então, imagina assim, uma pessoa que hoje pagou aí R$200, por exemplo, tá, de IPTU,
Então, esse dinheiro entra no cofre do município, o prefeito não pode fazer o que quer com ele, né? Existe uma lei que fala, não, olha, então desses R$200, pelo menos R$50 ele é da educação, né? No mínimo R$50 é da educação. R$30 é da saúde. Então tem essas distribuições. A própria Câmara, o próprio Legislativo, né? Tem um percentual que para a Câmara se manter, né, e ter as suas despesas precisa de recurso, e quem repassa esse recurso por força de lei também é o Executivo. Então, assim, tudo tem um porquê e tem uma destinação. Então, o importante é, olha, na educação, né, como é que vai ser o planejamento? Então, a partir do momento que uma pessoa, às vezes, ela encontra uma dificuldade, né, está desempregada, ela deixa de pagar o IPTU. Se ela deixa de pagar o IPTU, deixou de entrar um recurso no cofre que a gente esperava. Então, alguma coisa que estava no planejamento vai ter que deixar de ser feito. Né? Então, muitas vezes, quando as pessoas falam muito assim, o planejamento, lá no orçamento tem dinheiro para aquilo, lá no orçamento tem um dinheiro para... Não. No orçamento existe uma expectativa, né? Uma previsão que, se tudo correr, né, como foi planejado, aquilo vai ser executado. Mas só vai ser executado se, primeiramente, né, tiver o ingresso do recurso. Então, é muito comum, né, quando se manda lei para a Câmara, ou quando vai se discutir isso, as pessoas pegam só um quadro, né, um anexo da lei, que é o anexo da despesa, e vai olhando lá. Né, mas esquece de pegar o da receita e de fazer essa vinculação. Né? Então, assim, a gente só realmente faz o investimento se o recurso entra. E muitas vezes esse recurso entra, ele tem, é o que você disse aí, né, da entrevista com o prefeito, tudo, mas assim, ele tem uma destinação própria. Né? Então, nós temos recursos, esses de educação, de saúde, existem outros. Né? Existe a contribuição de iluminação pública mesmo, é uma contribuição que se paga junto da conta ali, né, da CEMIG para os imóveis que possuem unidade, né, construída e que chega à conta. Quando é um lote vago, paga ali no carnezinho do IPTU, mas é uma contribuição de iluminação pública. Aquilo a gente só pode reverter, né, em pagamento de iluminação pública. Então, quando você tem ali, né, um poste aceso à noite na rua, a prefeitura paga por essa energia. Né? Então, é um recurso específico. A pessoa paga, a gente só pode investir em iluminação pública. Eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso fazer a festa de agosto com esse dinheiro. Eu não posso, né, aplicar na educação esse dinheiro. Eu não posso, é só com iluminação. Então, é muito nesse sentido. Né? Existem realmente essas caixinhas, mas existe também o dinheiro, né, o recurso que é o recurso livre, que é com esse recurso que realmente você consegue estabelecer, assim, né, dentre as prioridades, né, da cidade, e aí você consegue, né, ter a direção, onde às vezes é interessante ter uma participação popular para dizer, olha, né, no orçamento está precisando. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a nível de escola mesmo, né? Vamos dizer assim, está precisando construir escola em 3 bairros da cidade. Ok, mas o município só tem dinheiro para construir uma. Onde vai ser construído? Né? De onde vem essa prioridade? Então, essa participação popular ela é muito importante, porque é entendendo o outro. Né? A partir do momento que um determinado bairro entender que as condições, às vezes assim, uma escola que atende um determinado bairro, ela está ali a 3 quilômetros e dá para ter o transporte escolar. Tem um outro bairro que não, ele realmente precisa porque o volume, né, de pessoas é maior. Então, assim, na hora de estabelecer essa prioridade, é onde essa discussão tem que vir para a mesa, porque é onde o individualismo não pode existir, né, o egoísmo não pode existir. Você tem que entender que o recurso é limitado e que a demanda, às vezes, ela é maior, né, do que você tem de recurso, e realmente fazer o que é prioritário. Isso só é possível se você entende a realidade do outro. Né? Então, não adianta eu querer, por exemplo, que tenha no bairro onde eu moro um posto de saúde perto da minha casa. Não adianta, eu tenho que entender. Às vezes, né, o posto de saúde que atende a minha casa, ele está ali a 2 quilômetros da minha casa, mas tem gente que nem, né, que tem que andar 10 quilômetros para ir no posto de saúde. Então, o que vai ser prioridade no momento, né, de se construir, de se pensar na construção? Né? Então, as pessoas precisam entender do todo, né, antes de julgar, antes de falar, antes de criticar, e para ajudar, né, colaborar realmente na decisão dessas prioridades, porque é muito complicado. E o interessante é você ter, né, um gestor, quando ele está ali, né, disposto a abrir,
né, para que essas discussões aconteçam, para que essas prioridades sejam definidas, né, de 4 mãos, entre executivo e legislativo, e de 6 mãos, né, porque assim, por mais que o legislativo ele tenha a representação do povo, não é simplesmente votar, né, precisa estar ali no dia a dia, cobrando, participando, se inteirando, entendendo como as coisas funcionam e colaborando. Então, assim, de definir, né, todas essas prioridades juntos para a coisa acontecer. Então, quando você fala de festa de agosto, né, a festa de agosto é uma festa tradicional da cidade, mas isso é o quê? Isso é cultura para as pessoas, isso é lazer também para as pessoas, né? Então, tudo é importante. Não adianta... então, assim, não adianta, porque, assim, com uma festa dessa, você gera emprego, né? Então, assim, ter uma visão um pouco mais ampla, né, e não ficar ali só olhando para um único segmento, entender que as coisas estão interligadas, né? Se você gera, né, um emprego, com certeza aquela família ela vai depender menos, né, da área social, ela vai poder, se você tem ali né, uma área de esporte, se você tem, né, essa condição de proporcionar isso para as famílias, ele vai gastar, né, menos, né, com recurso próprio com aquilo. Então, assim, e é qualidade de vida para todo mundo, mas para isso precisa ter tudo, né, tudo. Precisa ter a cultura, precisa ter não só, né, turismo, esporte, você precisa ter saneamento básico, você precisa de ter tudo. Então, é uma diversidade imensa de necessidades, né, para recursos que não conseguem cobrir 100%. Então, é muito importante entender, né, essas prioridades. Então, o orçamento, né, essas 3 leis, elas estão na casa, né, para serem votadas e analisadas. E é importante perceber essa ligação, né, entre essas 3 leis. E mais do que simplesmente pegar o orçamento e ir lá no anexo da despesa, né, de entender a origem desses recursos.